Olá, gente. Eu estou enviando para vocês agora a segunda atividade de hoje, que é sobre intertextualidade. Nós já falamos um pouco sobre isso. O que é intertextualidade? É quando nós temos um texto dentro do outro. Inter quer dizer dentro, intertexto. Um texto dentro de outro. Aqui nós temos o exemplo da Mona Lisa. E nós temos aqui o exemplo da Mona Lisa feito por Maurício de Souza muitos anos depois. Então, você vê que o texto de Da Vinci está dentro do texto de Maurício de Souza. O texto de Maurício de Souza dialoga com o de Da Vinci, que foi, vamos dizer assim, produzido em 1503. Então, quando a gente tem um texto que estabelece um diálogo com um texto anterior, a gente diz que existe intertextualidade. Existem duas formas de fazer intertextualidade. Existe a paráfrase, quando se mantém a ideia original, quando não se deturpa, quando não se inverte aquela ideia. E existe a paródia, que é justamente quando há uma inversão daquele texto. Então, vamos para alguns exemplos para vocês observarem direitinho. Aqui nós temos, o diabo veste Prada, isso aqui é a capa, vamos dizer assim, uma imagem que representa um filme. E aqui nós temos o quiabo veste Prada. Você vê que há uma certa inversão aqui nas ideias do texto, tá certo? Mesmo mantendo as mesmas palavras, mas a gente vê que existe como se fosse um deboche em relação ao texto. Então, aqui nós temos um exemplo de paródia. Aqui nós temos dois quadros. Esse quadro aqui é uma pintura, né? Caipira picando fumo, foi de 1893. E aqui nós temos Chico tirando palha de milho, de 2000. Vocês veem que, apesar dos textos ter o Chico, que é de certa forma engraçado, mas a gente vê que o texto mantém a mesma ideia. Então, nós temos uma paráfrase. Aqui nós temos um exemplo de paródia. Por quê? Porque a obra Mona Lisa e aqui ela está Mona Crespa, ou seja, há uma inversão, há uma certa comicidade aqui. Aqui nós temos um exemplo que foi um poema que foi muito utilizado por outros autores, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esses dois versozinhos aqui, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores, foram utilizados por Olavo Bilac quando ele compôs o hino nacional. Mas ele não mudou esses versos, ele manteve esses versos da mesma forma. Então ele fez o que a gente chama de paráfrase. Ele usou o texto, mas ele não modificou. Já aqui, nós temos mais uma. A nova canção do exílio, que foi feita por Carlos Drummond de Andrade. Um sabiá na palmeira, longe. Essas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Carlos Drummond ele também não modificou a essência do texto, tá certo? Ele continuou valorizando aquela questão do amor pela terra. Já Murilo Mendes fez a sua canção do exílio com uma espécie de crítica, com uma espécie de deboche. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos, que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, tipo mentirosos, vendendo a prestações. Então, aqui ele fez justamente uma versão inversa do que foi a Canção do Exílio. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. E aqui vocês têm a tarefa que vocês vão fazer. Pesquisar exemplos de paródia ou de paráfrase, copiar ou colar no caderno e justificar. Aí o que é que vocês vão fazer? Procurar, pode ser simplesmente um exemplo de paródia e um de paráfrase, você cola no seu caderno, agora você tem que explicar se é uma paródia ou se é uma paráfrase, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima.